Hoje vamos começar, meus irmãos, um aprendizado muito especial. Eu quero que você se concentre, eu quero que você preste bastante atenção, porque nós vamos aprender sobre a conversão. Nós ouvimos muito esta palavra por aí, muito. Pode abaixar, por gentileza. Eu me converti ao Senhor Jesus. Fulano agora se converteu a Jesus. Mas a pergunta é: será que isso é uma verdade? Ou será que isso é apenas uma fantasia que a pessoa criou para dizer que ela realmente se converteu ao Senhor Jesus? Uma coisa eu quero que você já grave de início, grave isso: sem conversão não existe salvação. Não existe salvação. Quer dizer que se uma pessoa não se converter ao Senhor Jesus, ela não vai receber bênçãos de Deus? O que vocês acham? Uma pessoa que não se converte ao Senhor Jesus, ela pode receber bênçãos de Deus na vida dela? Pode ou não pode? Pode. Ela pode ver milagres acontecendo na vida dela, mesmo sem ter se convertido ao Senhor Jesus. Ela pode ver milagres na vida dela? Pode. Ela pode orar por alguém e aquele alguém receber um milagre ou receber uma bênção? Pode ou não pode? Pode. É bíblico. Em nome do Senhor Jesus. A única coisa que não pode é ela entrar no céu. Que isso, Bispo Paulo? Quem lembra daquela mensagem que no dia do grande juízo o Senhor vai dizer para uma turma assim: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Quem lembra dessa mensagem? E a turma vai fazer o que com o Senhor Jesus? Vai fazer o que? Argumentar. E as argumentações terão fundamentos? Sim ou não? Sim. Porque eles vão dizer: em teu nome curamos enfermos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. Então aquele povo era um povo da onde? Da onde? Da igreja. Da igreja. Está aqui, Mateus capítulo, é aqui? Não, é 7:21, é na sequência que vai falar? Isso, vamos deixar no 21 lá então, Mateus 7:21, pode abrir aí na sua Bíblia, vai acompanhando comigo. É a abertura sobre a conversão. Conversão é a primeira coisa que tem que acontecer, pessoal. Conversão. O que é conversão? Conversão é mudança de direção. Conversão é mudança de comportamento. Conversão é mudança na natureza do cidadão, do homem, da criatura. Essa natureza tem que mudar. Porque quando a pessoa se converte a Cristo de verdade, significa que aquela criatura está o quê? Morrendo para o mundo e está nascendo uma nova criatura para quem? Para Deus. Então tem que ter uma mudança. Sabe o que acontece na vida da maioria das pessoas na igreja? Quando eu falo igreja, eu quero que você entenda não apenas uma placa, uma denominação. Eu falo no geral. Acontece uma melhora, não uma mudança. Tem gente que fala assim: eu já me converti ao Senhor Jesus. Aí alguém pergunta: por que você disse que se converteu? Porque eu bebi e não bebo mais. Houve uma melhora nessa pessoa? Houve. Mas mudança é complicado dizer se houve, porque tem gente no mundo que decide parar de beber e para, ou não tem?
Tem ou não tem? Tem gente no mundo que decide parar de fumar e para. Então, eu ter parado de beber, ou eu ter parado de fumar, um exemplo, tá? Isso aqui é exemplo simples. Não significa que eu me converti ao Senhor Jesus. Significa que houve uma melhora na minha vida, para o meu próprio bem. Para o meu próprio bem. Conversão é mudança. Não pode existir aquela mesma pessoa. Mudou de direção, mudou o comportamento, mudou o caráter, a natureza dela. Porque ela se torna um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Então ela se torna semelhante ao Senhor Jesus. É impossível ela ser parecida com o que ela era antes. Não dá. É impossível. Então olha o que diz aqui em Mateus 7:21, para vocês entenderem. Olha aqui o Senhor Jesus dizendo: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão aonde? Entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade de quem? De meu Pai que está onde? Nos céus. Então veja bem, somente aqueles que fazem a vontade de Deus. Para mim fazer a vontade de Deus, a minha vontade já não pode existir mais. Não tem espaço para dois senhores na vida de uma pessoa. E aí Cristo continua no versículo 22. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos o quê? Milagres em teu nome? Eu, porém, responderei. O que o Senhor vai responder? O que o Senhor vai responder para essas pessoas que viram milagres, expulsaram demônios, fizeram parte da igreja, congregaram? O que o Senhor vai dizer para esse grupo? Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem a lei, ou seja, vocês que não praticaram a vontade de quem? De Deus. Vocês que não se converteram. Vocês que melhoraram, mas não se tornaram uma nova criatura. Conversão só existe quando a pessoa se torna uma nova criatura. Agora, muitas pessoas estão bloqueadas para a salvação, porque elas têm preconceitos, ideias formadas, e elas estão, infelizmente, convictas daquilo que pensam. Então fica impossível haver salvação naquela criatura. Eu falava aqui hoje mais cedo que a linha que separa o orgulho da humildade é uma linha muito fina. Por isso que muita gente tem certeza que é humilde, mas na verdade é orgulhoso. Ela é tão orgulhosa que ela diz que é humilde.
De tão orgulhosa que ela concebe a ideia de que ela é o quê? Humilde. E a Bíblia fala que o orgulho é uma desgraça. A Bíblia fala isso. Porque o orgulho prende a pessoa numa cápsula e bloqueia a mente dela para aprender os ensinamentos de Deus. E aí a pessoa não consegue entender o que precisa mudar. Você sabe onde é que está isso em Provérbios? Está ali, olha lá. Para você não achar que eu estou falando besteira, aí na tela. Provérbios 11, versículo 2. Olha o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. O orgulho leva à desgraça. Porque o orgulho fecha a pessoa. Você quer descobrir alguém orgulhoso? Vai tentar ensinar algo para ele. Se ele te rebate, se ele contesta, porque ele já tem uma opinião o quê? Formada, ali você encontra uma pessoa orgulhosa. Não estou dizendo a pessoa conversar querendo aprender. Estou dizendo da pessoa contestar. E contestar a palavra de quem? De Deus. É porque a pessoa já tem preconceitos. E isso impede ela de aprender. E o orgulho dela vai levar ela aonde? A desgraça. Mas com a humildade vem o quê? Com a humildade vem o quê? O que é humildade? É estar sempre aberto e pronto para aprender. Então, se a pessoa está sempre aberta e pronta para aprender de quem? De Deus, então esta humildade dela vai levar ela até a sabedoria. Ela vai crescer como uma mulher de Deus, como um homem de Deus. E o Senhor Jesus sempre vai falar muito sobre humildade. A humildade precede a honra. A humildade é algo muito importante que tem que existir em nós como igreja. Nós vamos estudar, examinar as escrituras sagradas durante a nossa vida inteira e vamos morrer não sabendo nada. Isso é humildade. É saber que Deus sempre tem mais para te ensinar. E olha o que esse homem disse para Jesus, Nicodemos, em João capítulo 3. Vai comigo em João capítulo 3. Olha comigo aqui em João 3. Coloca na tela para mim, por favor. Evangelho de Jesus nas palavras de João capítulo 3. Olha o que diz. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder entre quem? Os judeus. Então, peraí. Então, a posição que ele ocupava era uma posição que indica que ele sabia mais do que os outros. Porque se ele estava na liderança. Mas continua comigo. Certa noite, veio falar com Jesus e disse, Nicodemos foi até Jesus e disse, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para quê, pessoal? Para quê? Para nos ensinar. Então Nicodemos, ele chega para Jesus e diz, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Jesus demonstrava uma sabedoria que chamava a atenção, inclusive dos líderes religiosos. Era algo totalmente sobrenatural de Deus, porque o Senhor Jesus é Deus. E Nicodemos diz isso para ele.
É interessante que nós sabemos que Cristo veio ao mundo com uma missão, a missão do Calvário, a missão da cruz. Mas enquanto esta missão não chegava, o dia, a hora, Cristo fazia o que dia e noite? Ensinava. Cristo ensinava. O ensino de Cristo transforma tudo. Quem está fechado para o ensino de Cristo, infelizmente, vai viver uma vida infeliz e não vai entrar no reino dos céus. Eu contei aqui hoje mais cedo que sexta-feira eu cheguei em casa, já era mais ou menos umas 11h15 da noite. Só que sexta-feira foi um dia bem puxado para mim. Tive bastante trabalho na sexta-feira, glória a Deus por isso. E por volta de 2h, uma pessoa me mandou uma mensagem, querendo falar comigo no WhatsApp, ligou 2 vezes, eu não pude atender naquele momento, eu estava fazendo outra tarefa da obra de Deus, não dá. Assim que folgou aqui, eu respondi a mensagem dizendo, estou muito ocupado agora, mas assim que liberar, eu retorno para a senhora. Só respondi e pronto. Cheguei em casa às 11h15 da noite, e aí mandei uma mensagem para essa pessoa dizendo, cheguei em casa agora, como já está tarde, eu não vou ligar agora, amanhã eu ligo para a senhora. Quando eu dizia tarde, eu não dizia nem para mim, dizia para ela. Quando eu acabei de enviar a mensagem, não deu 10 segundos, ela ligou. Preste atenção. Ela ligou. E ela, Bispo Paulo, não sei o que, Bispo Paulo, tal, não sei o que, estou ligando para o senhor, porque eu estou aqui com a minha irmã, a irmã dela de sangue, e ela disse, minha irmã está com problemas espirituais, minha irmã vive tendo manifestações demoníacas, espíritos imundos incorporam nela, e está numa situação já insustentável, e ela já foi em tudo enquanto é igreja. Aí chega lá, o pastor ora e manifesta e aquela coisa e manda embora, mas depois chega em casa e tal, e ela está do mesmo jeito, e vai no outro pastor, e vai na outra igreja, já foi em tudo enquanto é igreja. Escuta o que eu vou te falar agora aqui. O que eu ouvi. E essa senhora disse para mim assim, eu falei que ia ligar para o senhor com fulana, com Beltrana, que são pessoas que eu também conheço, e elas disseram para mim, não liga não, porque o Bispo Paulo agora não é igual ele era antes não, o negócio do Bispo Paulo agora é só negócio de falar de Bíblia tal, ele não liga não. Eu ouvi isso. Aí ela disse para mim, mas o Bispo Paulo eu resolvi ligar porque não estou sabendo mais o que fazer. E eu disse, quem falou na boca das pessoas para a senhora não ligar para mim, são os mesmos espíritos que estão destruindo a vida da sua irmã. Porque o que vai mudar a vida dela é justamente os ensinamentos do Senhor Jesus. Esse negócio de oração não vai resolver nada. Que isso, Bispo Paulo? Por que o bispo disse isso? Porque só está piorando a situação dela. Não foi dito que ela passou em tudo enquanto a igreja, todo mundo orando, e ela cai. Inclusive, ela falou, inclusive nós fomos numa pastora ali agora, a mulher veio de não sei aonde, olha a mulher de Deus, foi só chegando lá, minha irmã já caiu e tal, não sei o que, já expulsou, mas daqui a pouco, então não resolveu. Eu falei para ela, senhora, a única coisa que vai resolver o problema da irmã da senhora
é ela tomar uma decisão de aceitar o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador da alma dela. Porque enquanto ela ficar nessa daí de ir pastor, ir igreja, expulsar demônio e por aí vai, a situação dela só vai piorar. Sabe por quê, senhora? Porque o Senhor Jesus Cristo ensinou sobre isso. Aí eu falei para ela daquela mensagem que Jesus fala que o espírito imundo sai. Está onde? Coloca para mim aqui. Está aqui? Mateus capítulo 12, versículo 43. Isso aqui é Bíblia. É isso aqui que muda a vida de uma pessoa. Não é o sistema religioso, a ideia que foi criada. Não adianta. É a Bíblia, é o ensinamento de Cristo. Olha o que o Senhor Jesus disse: quando o espírito impuro deixa uma pessoa, ou seja, ele é expulso ali na oração, ele anda por lugares secos à procura de quê? De descanso. Ele procura outra pessoa para ele entrar, outra vida. Aí alguém diz assim: mas tem tanta gente por aí, Bispo Paulo. Ele procura outra vida próxima de onde ele estava. Normalmente nós falamos de um convívio familiar. Ele vai tentar rodar nas pessoas da família, as pessoas mais próximas. Então ele procura um lugar para ele o quê? Entrar. Mas, olha Cristo dizendo, mas não encontra. Aí o que acontece? Então diz, o que ele diz? O que o Espírito diz? Voltarei à casa da qual o que, pessoal? Sair. Casa aqui não é telhado e parede, casa é o corpo da pessoa, que ele foi expulso. O exemplo da mulher que eu estou contando aí, recebeu a oração, ele saiu, não saiu? Ele vai tentar encontrar outro para quê? Para entrar. Se ele não encontra, aí o que ele diz? Vou voltar para aquela pessoa de onde eu saí. Ele volta para a sua antiga casa e a encontra como? Vazia, varrida e arrumada. Por que está vazia? Por quê? Porque aquela pessoa não foi ensinada que ela precisava buscar a presença de quem? De Deus para ocupar a vida dela. Ela não foi ensinada, ou talvez até foi, mas não quer. O que ela quer é só tirar os demônios. Ela não quer Jesus. Ela não quer a salvação. Ela não quer o Espírito Santo. Ela não quer a presença de Deus. Ou talvez não foi o quê? Ensinado. E na maioria dos lugares, me perdoe dizer assim, mas é a verdade, não se ensina. Só se faz o espetáculo, porque o espetáculo chama público. O espetáculo chama público. Quando você liga um canal de televisão e você está lá, instituições evangélicas em programações, normalmente, o que tem? Pregação genuína da palavra ou espetáculos? Normalmente o que tem nas programações? Espetáculos. Ou é uma pessoa incorporada, o demônio, eu sou fulano, vou matar. Aí já vem o pastor, você que está assistindo aí não vier, ó, isso aqui vai matar você. Aí as pessoas, não, você está doido, eu vou. Outros casos é só, eu estava com isso e fui curado, ou então eu tinha uma dívida, paguei a dívida. Espetáculo. O programa de TV, o programa de rádio deveria ser utilizado o tempo todo, ou pelo menos 95% para fazer o quê? Pregar a palavra de quem? De Deus. Então vai entendendo comigo aqui, presta atenção que isso aqui pode ser muito útil para você. Então a pessoa não preencheu com a presença de quem? De Deus. O que o Espírito diz? Encontrou a casa como? Vazia, limpa, prontinha para quê? Para morar. Aí o que acontece? Versículo 45, lê comigo aqui, ó. Então,
o Espírito busca o quê? Outros. 7 espíritos o quê? Piores do que ele. Eu falei para a mulher que me ligou, cada vez que a irmã da senhora vai numa igreja, alguém ora por ela e manda o mal embora e não ensina ela sobre preencher a vida com a presença de Deus, está destruindo a vida dela muito mais. Porque o Senhor Jesus diz que aquele que saiu, ele volta com mais 7. E todos entram naquela pessoa e passam a morar nela. E a pessoa fica como, pessoal? Pior do que antes. Só que peraí. Não seja uma pessoa tão ansiosa. Raciocina. Nós estamos falando de um espírito que foi expulso. Uma oração de libertação de demônios. Aquele 1 traz 7, agora tem quantos? 8, mas aí incorpora de novo e ela foi no outro pastor, e o outro pastor mandou quantos embora agora? 8, e cada um dos 8 traz mais quantos? Mais 7, então cada um dos 8 traz mais 7, então 8 vezes 8... 64, no segundo pastor que ela já foi, agora já entra quantos? 64, se ela não firma uma comunhão com quem? Com Deus. E no terceiro pastor, cada um dos 64 traz mais 7, vai dar quanto? Cada um dos 64 traz mais 7. Vai dar quanto essa conta? Cada um dos 64 traz 7. Então vai ser 8 vezes 64. Dá quanto? 8 vezes 64? 8 vezes 64 dá 512. No terceiro pastor que ela foi, já tem 512 agora. Se ela já andou em tudo enquanto é igreja, quantos que tem lá? Uma legião é entre 3 e 5 mil. Uma legião. Já tenha milhões. Milhões. Eu lembro uma vez que eu fui orar por uma pessoa e o Espírito gritou: nós somos muitos. Nós somos 1.200.000 e não sei quantos mil, que ele falou. Na vida de uma pessoa. Você está entendendo que é a palavra de Deus que transforma a vida de uma criatura quando ela aprende os ensinamentos? Mas a pessoa tem que estar o quê? Aberta. Porque tem gente que mesmo vendo isso aqui contesta. Discute. O coração tem que ser humilde, tem que estar aberto. Um tio da senhora morreu desse jeito aí, foi só, olha, mais e mais. Estou contando para vocês, olha. Minha missão aqui é pregar para você a verdade, e eu sei que quando muitas pessoas ouvem a verdade, elas não gostam. Não gostam. Eu falei aqui hoje de manhã, depois que eu terminei a pregação sobre a conversão, falei, eu tenho certeza que tem gente que não vai nem voltar para o próximo culto aqui. Porque foi forte o que foi pregado, e é Bíblia. Porque a minha preocupação como pastor tem que ser a salvação da sua alma. Tem que ser o seu nome escrito no livro da vida eterna. Se você vai praticar aquilo que Cristo ensinou, eu não sei, mas a minha missão é te ensinar. É aprender junto com você. Então o que Nicodemos falou para o Senhor Jesus lá em João 3? Sabemos que Deus o enviou para quê? Nos ensinar. Deus enviou Jesus para nos ensinar.
E o Espírito Santo, lógico, vai usar também Paulo, Pedro, João, nas cartas que temos na Bíblia para nos ensinar. Tomara que o seu coração esteja aberto para aprender nessa noite. Conversão significa mudança de direção, mudança de comportamento, mudança na sua natureza. Conversão significa que o jeito que você pensava antes de conhecer ao Senhor Jesus não pode ser o jeito que você pensa hoje. Se a sua forma de pensar hoje ainda é igual ou pelo menos parecida com a forma que você pensava antes de conhecer ao Senhor Jesus, significa que você melhorou, mas ainda não houve uma conversão. Não houve uma conversão. Porque a Bíblia fala que quando acontece essa conversão, nós passamos a ter a mente de Cristo. Então nós passamos a pensar do mesmo jeito que Cristo pensa. Então tem que ter tido um novo nascimento. Tem que ter tido uma mudança, uma conversão. Outro ponto importante, isso aqui é para a gente se analisar, cada um de nós. Outro ponto importante são os princípios que nós carregamos. Os princípios de um convertido ao Senhor Jesus Cristo não pode ser os princípios que o mundo carrega, não. Porque o mundo jaz no maligno. Então os princípios do mundo vão ser e os princípios do Senhor Jesus vão ser outros. Não tem como eu estar convertido a Cristo e carregar os mesmos princípios do mundo. Porque Jesus disse assim, o que é que Jesus disse? Se você fosse do mundo, o mundo amaria você. Mas como você não pertence mais ao mundo, o mundo tem que te odiar. Automaticamente, se eu fosse do mundo, sim, eu poderia amar as coisas do mundo, ver com bons olhos as coisas do mundo. Mas se eu sou de Cristo, o que tem que haver em mim? Repúdio pelas coisas da onde? Do mundo. É assim que eu identifico se já houve conversão em mim ou não. Eu que tenho que me analisar. João 15, versículo 18, aqui João 15, 18. O que o Senhor Jesus está dizendo? Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a quem? A mim. Você consegue perceber que o Senhor Jesus Cristo e o mundo são opostos? Não tem como a pessoa estar com Jesus e se agradar das coisas do mundo. Não dá. É tipo água e óleo, não se mistura de jeito nenhum. Se está se misturando é porque a pessoa, ela está convencida que é convertida, mas não houve uma conversão verdadeira, uma mudança. O Senhor Jesus continua aqui, acho que é no 19. O mundo os amaria se pertencessem a quem? A ele. A ele quem? O mundo. Mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo. E por isso
o mundo os odeia. Eu olhando para mim, como que está a minha relação com o mundo? Será que eu estou amando o mundo? Será que o mundo está me amando? Será que eu estou odiando o mundo? Será que o mundo está me odiando? Como que está? Aí eu começo a entender se já houve conversão ou não. E não se esqueça do ponto inicial da mensagem de hoje. Sem conversão não existe salvação. Posso ter uma vida abençoada nessa terra mesmo sem a conversão? Posso ou não posso? Mas de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Adiantou o quê? Aqui tudo passa muito rápido. Aqui tudo acaba muito rápido. O porvir vai ser para sempre. E depois que eu, Bispo Paulo, morrer fisicamente aqui, irmão, se eu peguei o elevador que sobe, glória a Deus. E se eu peguei o elevador que desce, já era. Mas não tem um jeito, biblicamente falando, não. Biblicamente não tem jeitinho, não. Então eu tenho que me preocupar com a salvação da minha alma. Você, como um filho de Deus, como uma filha de Deus, tem que se preocupar com a salvação de sua alma. Isso tem que ser a sua maior e principal preocupação. Isso, ter o seu nome escrito no livro da vida, ter aquela certeza que se você partir, os anjos do Senhor virão buscar a sua alma para levar para o reino dos céus. Isso é a alegria do crente, o crente de verdade, o convertido. É isso que tem que estar em nós. Então eu falava que um convertido de verdade, ele tem princípios diferentes. Agora eu vou começar a botar o dedo na ferida. Aguenta firme aí, porque é Deus falando conosco. As companhias, as amizades da pessoa convertida, elas são companhias que agradam a quem? Ao Senhor Jesus. Uma pessoa convertida de verdade ao Senhor Jesus, ela não tem companhias, ela não tem amizades com pessoas que andam contrárias às coisas de quem? De Deus. Eu não estou falando de não cumprimentar, por favor, hein? Não estou falando de não dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não estou falando disso. Eu estou falando de companhias. Quem está junto de mim? Com quem eu me sento para comer? Eu gosto muito desse exemplo, porque no Oriente Médio só se senta para comer com alguém que você considera. Com quem eu me sento para comer? Quem está na roda que eu me sentei? Porque lá no Salmo capítulo 1, a Bíblia já começa dizendo: não se deve assentar na roda dos escarnecedores. Com quem? Então, um convertido, as companhias dele são diferentes. Na vida de um convertido, de uma pessoa convertida, os costumes dele são diferentes. Os ambientes dele são diferentes. Na vida de um convertido ao Senhor Jesus, até as roupas são diferentes. Como assim, Bispo Paulo? Vou dar um exemplo bíblico para você entender. Lá na igreja de Corinto, Paulo determinou que as mulheres da igreja não deveriam cortar o cabelo curtinho. Lá, Bispo Paulo, eu achei que tem que ser todo mundo assim, ou em qualquer lugar do mundo. Não, você vai entender agora o que Deus estava querendo ensinar para eles e para nós.
Por que Paulo chegou na igreja de Corinto e disse que as mulheres da igreja não deveriam cortar o cabelo curtinho, mostrando a nuca? Ele está mostrando ali, 1 Coríntios capítulo 11. Sabe por quê? Porque na cidade de Corinto, quem cortava o cabelo curtinho, as mulheres, mostrando a nuca, eram as prostitutas. Então, toda vez que se via uma mulher no mercado com o cabelinho cortado mostrando a nuca, as pessoas já identificavam que ali era uma prostituta. E o que Paulo estava dizendo então para a igreja? Que as mulheres da igreja que se converteram ao Senhor Jesus Cristo não podiam ter os mesmos costumes daquelas mulheres que pertenciam ao mundo. Tinha que ser diferente. É isso que ele estava ensinando. Aí vamos trazer para nós hoje, só a caráter de exemplo e de reflexão. Tem roupas que claramente são roupas que pertencem ao mundo. Se eu sou uma pessoa convertida a Cristo, como que eu vou usar isso? Ah, mas o outro usa. O outro é problema dele. Nós estamos falando de nós. Como que eu vou fazer igual a ele? É isso que está acontecendo na igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, você não sabe mais quem é a igreja. Os ambientes que a pessoa frequenta, as companhias que a pessoa tem, o tipo de costumes que ela carrega, o tipo de conduta, você não sabe mais. Hoje está difícil até de você dar a paz do Senhor para alguém, porque você não sabe. Antigamente era fácil. Antigamente, de dar esquina você já via, já vem a irmã, ali a irmã. Já chegava a paz do Senhor, a irmã lá da paz do Senhor. Hoje você não sabe. Hoje você vê o ambiente assim, você vê que não tem nada ligado com as coisas de quem? De Deus. Aí você fica na sua. Aí daí a pouco acontece alguma coisa, que alguém toca um louvor ali, ou alguma coisa que acontece. Aí a pessoa fala, eu sou crente também, Pai do Senhor. Não, fica sem jeito, por quê? Porque não está havendo mais o quê? Diferença. E o que Paulo fala lá no livro de Romanos? Que o verdadeiro cristão não deve imitar os costumes do mundo. Coloca para mim aqui. Eu acho que está no 8, Romanos 8, se eu não me engano. É 12, olha lá. 12, Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. O que está escrito? Não imitem o comportamento do quê? E os costumes da onde? Deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Olha a conversão. Porque não adianta impor um negócio a ninguém. Não adianta. Tem que haver uma mudança no modo de pensar. Porque se você impõe uma coisa na pessoa, ela fica um tempo, 2 tempos ou 3 tempos. Daqui a pouco ela arranca aquilo tudo, ela tira a fantasia e ela mostra quem ela realmente é. Então tem que haver uma mudança onde? Na mente. Olha lá. Deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Deus quer se revelar para cada um de nós, mas isso só acontece quando uma mudança de mente ocorre, uma conversão verdadeira. Aí Deus se revela para você. Aí Deus mostra para você a boa, agradável e perfeita vontade dele para a sua vida.
Então a conversão na vida de uma pessoa que quer ser salva é o ponto mais importante. Vai comigo em Mateus capítulo 18, versículo 1. Olha o que diz o texto. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram. O que perguntaram para Jesus? Afinal o quê? Quem é o maior no reino dos céus? Ao invés deles estarem preocupados em ir para lá, eles já estavam preocupados em saber quem ia ser o maior. Está entendendo? E isso mostra o que eu falei no começo? O orgulho. Falta de humildade. Porque eles já estavam se enxergando aonde? Lá. Então agora a discussão é, já que nós já estamos lá, vamos saber como é que vai ser a hierarquia. Aí olha a resposta de Cristo para eles. Aqui eram os 12, viu? Os 12 que andavam com quem? Com o Senhor Jesus. Olha o que diz. Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou aonde? No meio dele. Então Jesus chamou uma criança pequena. Criança de 10 anos. 10 anos hoje é adulto. Vai tentar falar alguma coisa, enrolar uma criança de 10 anos, você consegue? Pequena. Vamos imaginar aqui 3 aninhos, 4 aninhos, 2 aninhos. Colocou no meio deles, dos 12. E disse assim: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês o que, pessoal? Vocês o que? Se convertam. Se Jesus estava dizendo para os 12, a menos que vocês se convertam, o que ele estava querendo dizer? Que eles não eram convertidos ainda. Andavam com Jesus, mas estavam convencidos que eram convertidos. Tanto é que eles já estavam discutindo o que mesmo? Quem ia ser o maior no céu. Aí Jesus disse assim: a menos que vocês se convertam. Lembra? Mudança, transformação, morrer para o mundo e nascer para Deus. E se tornem como crianças. Então tinha que se converter a Cristo Jesus e se tornar como uma criança, igual aquela pequenininha. Jamais entrarão aonde? No reino dos céus. Jesus estava dizendo assim: vocês estão discutindo posição, se nem lá vocês estão ainda? Vocês nem estão salvos ainda, e estão discutindo colocação. Jesus falou: a menos que vocês se convertam de verdade, mudem, se transformem e sejam como uma criança. O que é ser como uma criança? A criança, ela está sempre pronta para aprender. Você não encontra orgulho na criança, mesmo que já esteja lá implantado, que o ser humano já nasce, mas ele está sempre pronto para aprender, seja o que é bom, ou seja o que é ruim. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a criação dos nossos filhos, que eles estão sempre prontos para aprender. Então Jesus estava dizendo ali: olha, não adianta você querer a salvação se você está fechado para os meus ensinamentos. Tem que ser como uma criança, sempre pronto para aprender. Outra coisa que a criança tem, que é diferente do adulto, a criança ela é moldável. A criança é moldável. A criança você consegue moldar ela da forma que você entende que é o melhor. E a pergunta é: será que Cristo Jesus, Ele consegue moldar você? Será que você está como um barro molhado nas mãos do Senhor? Ou será que você já é um vaso endurecido?
Será que quando Cristo traz um ensinamento, esse ensinamento te molda? Ou esse ensinamento não faz nada porque você já está endurecido? E quer ver um outro detalhe importante da criança? A criança quer sempre ser igual ao pai, a mãe, sempre. O espelho da criança é quem cuida dela. É quem cuida dela. Então a criança quer ser como o pai, como a mãe. A criança tem orgulho quando alguém diz que ela é filho do fulano. Ela fica feliz, porque ela vê o pai como o herói, a mãe como a melhor mulher do mundo. Então Jesus está dizendo que ser como uma criança é estar com esse desejo de ser igual a Ele, a Jesus. Estar aberto para isso. Olhar para Jesus como seu mestre e dizer assim: meu mestre sabe tudo, eu não sei nada, eu quero ser igual o Senhor Jesus, eu quero ser como Ele, eu quero ser como o meu mestre. Será que é isso que está em nós? Será que é esse tipo de pensamento, de visão que nós temos? Isso é conversão. A pessoa só consegue ter esta visão quando ela está convertida. Só assim que ela consegue pensar deste jeito. Então aquelas pessoas ali, não estavam. Não estavam. E é interessante que a Bíblia vai nos trazer exemplos assim, fáceis de nós enxergarmos se há conversão ou não em nós. Quer ver? Vai comigo em Efésios. Vamos falar de casamento. Vamos saber quando que um homem que é casado e ele faz parte da igreja, ele é convertido de verdade. Quando uma mulher é casada e faz parte da igreja, ela é convertida de verdade. Quando um filho faz parte da igreja, ele é convertido de verdade. Vamos ver exemplos aqui bíblicos. Lembra dos princípios que eu falei, dos costumes? Lembra? Vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 22 aqui, vai comigo lá. Vamos lá, tem gente que fala: não, agora eu não quero não, essa parte eu não gosto não, bispo. Então quer dizer que você não está aberto para aprender? Quer dizer então que o seu orgulho já é tão grande que te cria um bloqueio? Só exemplos. É para a gente identificar se nós já estamos convertidos ou se ainda somos apenas convencidos de alguma coisa. Jesus quer salvar a sua alma, você crê nisso? Você acredita que Jesus morreu na cruz para te ver no céu? Acredita ou não acredita? Então esteja com seu coração aberto. Olha o que ele diz, Efésios 5, 22, aqui através do apóstolo Paulo. Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao... Você sabe o que significa esse se sujeitar? Tem gente que acha que é ser escrava. Não confunda. Presta atenção, sujeite-se cada uma a seu marido como da mesma forma que ao Senhor. Esse se sujeitar tem a ver com respeito. Mulheres, respeitem ao seu marido da mesma forma que você diz que respeita quem? Ao Senhor Jesus. Da mesma forma. Agora por quê? Vamos entender por quê. Pois o marido é o quê? É o cabeça da esposa. Quem lembra da pregação da semana passada? Quem lembra sobre a igreja? Quem lembra? Quem que era a igreja no nosso aprendizado? Quem que era a igreja? O corpo. E quem que era a cabeça? Jesus Cristo, nosso Senhor, certo? E nós aprendemos
que enquanto a cabeça é boa, todo o corpo é são. Não foi isso? Nós nos aprendemos que aqui que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor, porque o corpo está ligado na cabeça. A cabeça que é Cristo, nesse caso da igreja, sempre vai ser boa. Sempre vai ser boa. Nunca a cabeça que é Cristo vai ser ruim, vai ter problema. Cristo não tem problema. Então, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, pelo Senhor Jesus, está dizendo assim, ó: o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça do quê? Da igreja. Se Cristo é o cabeça da igreja e a cabeça boa faz o corpo ficar bem, são, trazendo para o nosso entendimento aqui de marido e esposa, se a cabeça estiver ruim, o que vai acontecer com o corpo? Vai sofrer, vai adoecer. Então, infelizmente, pela falta de conversão ou de entendimento bíblico, tem mulher que adoece a cabeça. E a cabeça doente faz o corpo ficar doente. Então, respeitar ao marido, assim como se respeita ao Senhor, é fundamental para que a sua casa seja uma casa sadia. E continuando diz assim: Cristo, olha lá, Ele é o Salvador de seu corpo, a igreja. Continua comigo. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido, ou seja, devem respeitar. Aí tem mulher que já está brava falando, não é só com a gente? Não é não, calma, vou continuar. Agora é o marido, agora é com os homens. Marido, ame cada um a sua. Isso aqui é só para gente convertido. Ame cada um a sua esposa, como Cristo fez o quê? Amou a igreja. Tem marido que acha que amar a esposa é pagar as contas de casa. Isso não é amor nenhum não, irmão. Isso é obrigação do homem. Ponto. Biblicamente falando, você ir lá e trabalhar e levar o sustento para sua casa é sua obrigação. Não tem nada de amor aí. Amor não tem nada a ver com isso. Amor é a importância que você dá para a sua esposa. Isso é amor. Tratar dela, cuidar dela como Cristo cuidou da igreja, fazer por ela o que Cristo fez pela igreja. Isso é amor. Isso é amor. Olhar para a sua esposa como Cristo olhou e olha para a igreja. E o que Cristo fez pela igreja? O que Cristo fez pela igreja? Ele entregou a vida por ela. Jesus morreu por causa da igreja. É isso que o marido deveria, o marido convertido, é isso que ele deveria fazer pela sua esposa. É esse cuidado. Isso é amor. Importância, cuidado. E continua dizendo ali, a fim de torná-la o quê? Então, quando o marido tem esse amor pela esposa, esse cuidado, então, aquele cuidado, aquele amor, torna ela como? Santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Aqui foi Cristo com a igreja, mas é isso que acontece com a mulher, quando o marido age como um marido convertido. Tem que falar, minha mulher não é do jeito que eu gostaria, mas a pergunta é, você é o marido que ela deveria ter? Você é o marido que ela precisa ter? Biblicamente falando, não adianta querer esperar no outro se você
não faz aquilo que o Senhor ensina que você tem que fazer. E olha o que diz no versículo 27, ó. Cristo pela igreja e é o marido pela esposa. Assim o fez Cristo pela igreja, o sacrifício dele e tal, para apresentá-la a si mesmo, como igreja o quê? Gloriosa. Que mais? Sem mancha. Que mais? Ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Então, quando o marido age com a esposa como Cristo agiu com a igreja, então a esposa se torna desse jeito. Aí tem gente que fala, eu queria ter uma mulher assim, bispo Paulo, desse jeito aí. A mulher só não pode ouvir, que ela fala, eu também queria ter um marido, igual aquele que a Bíblia está dizendo lá. Porque isso aqui é gente convertida. Isso aqui é gente convertida. E é isso que Deus quer de nós. O que nós estamos aprendendo aqui hoje, pessoal, não é para o nosso mal, é para a nossa salvação. E automaticamente isso vai ter reflexos aqui nessa terra entre nós. E os filhos? Eu acho que está no capítulo 6, versículo 1. Olha lá. Olha os filhos aqui, ó. Isso aqui é filho convertido, hein? Filho o quê? Convertido. O que está escrito para nós? Filhos, façam o quê? Obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Aí tem jovem na igreja, tem adolescente, tem filho na igreja, que diz que é convertido, que aceitou Jesus, que não sei o quê, que quer isso, que quer aquilo, quer até fazer parte na obra de Deus, mas não tem obediência nenhuma aos pais. Não houve conversão. Não houve. Ali não existe ainda uma pessoa convertida, transformada. Talvez se você pegar 100 igrejas, 100 instituições neste domingo em Brasília, talvez só 2 ou 3 estão pregando salvação como nós estamos pregando aqui hoje. Sabe por quê? Porque infelizmente as pessoas se sentem ofendidas quando a Bíblia é apresentada para elas. Quando os ensinamentos de Cristo são ensinados, são transmitidos, a pessoa, não é isso, não gostei do culto. Eu não gostou porque, não, essas palavras aí, o bispo colocou mal. Eu só estou lendo a Bíblia. As pessoas estão tão acostumadas com, o pastor vai revelar agora, olha o pastor revelando, fulano, não sei o que, tá? Estão tão acostumadas com o pastor revelando, que a verdadeira revelação que vem de quem? De Deus, que está onde? Na Bíblia, hoje é mal vista. A verdadeira revelação é mal vista. As pessoas têm preconceito. Depois você leia todo o capítulo 5 e o 6 em casa. Quer ver sobre funcionário? Quer ver? Quem aqui hoje trabalha para alguém? Trabalha para alguém? Levanta a mão, por gentileza. Trabalha para alguém? Então vamos falar aqui, ó, para quem trabalha para alguém. Quem trabalha para você mesmo, também tem a parte do patrão. Depois você vai ler tudo em casa. Mas vamos falar do funcionário. Como que deve ser o funcionário convertido ao Senhor Jesus? Quer ver como é que deve ser ele? Olha aqui, ó, a Bíblia vai chamar de escravos, porque a linguagem da Bíblia é de 2000 anos atrás. Mas esses escravos aqui, entenda como funcionário, certo? Olha o que Deus ensina para o funcionário convertido. Vou ler ali, ó. Escravos, funcionários, obedeçam a seus senhores terrenos com o quê? Com o quê? Com respeito e temor. Olha que forte isso. Respeitá-lo, olhar para ele e ver ele como alguém que é
superior a você naquele local de trabalho, ele é o seu patrão. Mas tem gente que diz que é convertido, diz que é, e no local de trabalho não tem respeito nenhum com o seu patrão, com a sua patroa, não tem temor nenhum. Que convertido é esse? Não é. Não é. Está vivendo uma mentira, um engano. É por isso que as pessoas estão falando mal dos crentes. Tem gente que na entrevista vai olhar, aí a pessoa coloca lá, a religião, eu sou evangélica. A pessoa, não, tira essa aqui, vou nem ver a ficha. Por quê? Porque já criou um preconceito, porque contrata, e aquele que deveria agir como uma pessoa de quem? De Deus, é o que mais cria problema, confusão, e bagunça, e tudo que não presta, e bate boca, e rouba o patrão, e que é isso, gente? O que é isso? Isso não é igreja. Olha o que diz aqui, olha o que diz aqui, para quem trabalha para alguém. Sirvam com o quê? Sinceridade. Com sinceridade, ou seja, com verdade, como serviriam a Cristo. Então, se eu trabalho para alguém, eu devo servir o meu patrão como se eu estivesse servindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Olha que profundidade isso aqui. E tem mais, só mais um pedacinho, olha lá, nossa. Lê lá, vocês. Não, lê de novo. Procurem agradá-los sempre. Você que é convertido de verdade, no seu local de trabalho, você não tem que fazer só o que manda você, só pelo seu salário, não, aí você está sendo igual o mundano. O que a Bíblia diz é que se você é convertido a Cristo, você deve sempre procurar agradar o seu patrão. Isso com o que mesmo? Com o que nós lemos anteriormente? Com sinceridade, não é com falsidade. É assim que um funcionário ganha um patrão para Jesus. É assim que uma pessoa da igreja convertida consegue ganhar um patrão para Jesus, uma patroa para Jesus. Porque o patrão olha e fala, não, essa pessoa não existe, não é possível. Aí ele vai querer saber mais dela e vai dar a oportunidade dela falar para ele sobre o Senhor Jesus. Procurem agradá-lo sempre, e não apenas quando eles estiverem o quê? Observando. Tem gente que quando o patrão chegou, ele corre, arruma a mesa, e finge que está tudo, estou trabalhando, o patrão saiu, zap, esquina, pés em cima da mesa, fala mal do patrão. Que é isso, pessoal? Está tudo errado. É aí que a gente vê que muita gente está apenas convencida de que está convertida ao Senhor Jesus. Para finalizar, vai comigo lá em João 14, versículo 1. Eu disse para vocês que sem conversão não existe salvação. E o próprio Senhor Jesus vai nos dizer, vai nos informar sobre isso aqui em João. Tem gente que depois de tudo que ouviu aqui nessa noite já diz, já para mim não tem jeito, já estou perdido mesmo, já estou condenado, já estou destruído. Mas essa não é a intenção do Senhor Jesus. Jesus quer te salvar, me salvar. Então olha o que ele diz para mim e para você. Não deixem que seu coração fique o quê? Aflito. Não deixe seu coração ficar aflito com o que você está ouvindo aqui hoje. Fique em paz. O Senhor está te mostrando aonde você precisa mudar. Melhorar não. Melhorar não é conversão. Onde você precisa mudar. Se converter. Ele está te dando e me dando uma grande
oportunidade. Creiam em Deus, Jesus falando, o Senhor Jesus falando, creiam em Deus, creiam também em mim. Aí ele continua: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. Olha que promessa maravilhosa. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Diga glória a Deus. Então existe uma promessa do Senhor Jesus para cada um de nós, promessa de salvação. Ele foi preparar lugar. E quando ele vier buscar os seus escolhidos, a sua igreja, nós temos que estar aptos. Ou seja, precisamos estar convertidos de verdade. Então esse período que estamos aqui é de aprendizado para a conversão, para sermos um verdadeiro discípulo de Cristo. Aí continuando diz assim, então Jesus falou que iria, enfim. Aí o que ele diz no versículo 4? O que ele diz no 4? Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Versículo 6. Jesus disse, o que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir, não é ir, vir, porque Ele e o Pai são um. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. O que Jesus estava dizendo para Tomé, para os discípulos e para nós? O único jeito de chegar até os céus é seguindo o caminho que se chama Jesus Cristo nosso Senhor. E para seguir o caminho que se chama Jesus Cristo nosso Senhor, nós temos que deixar o outro caminho que nós estávamos seguindo. Ou seja, tem que acontecer uma conversão, uma mudança de direção. Eu estava indo no caminho que o mundo me mostrou, mas agora eu quero ir para o céu. Então eu mudo e começo a seguir o caminho que se chama Jesus Cristo nosso Senhor. E como que se segue o caminho chamado Jesus Cristo nosso Senhor? Aplicando os ensinamentos dele na minha vida, sendo um verdadeiro discípulo dele, como ele diz lá em Lucas capítulo 9, se não me engano, versículo 22, acho que é isso, como ele ensinou aqui em Lucas 9, 22, olha lá, é isso mesmo. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse ele. Jesus estava falando dele mesmo. Ele será o quê? Rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Então, se eu estou disposto a ser um discípulo do Senhor Jesus, eu também tenho que esperar a rejeição do mundo. Não espere o mundo te amar, não. O que nós aprendemos? Se o mundo te amar é porque você pertence ao mundo. Mas do mesmo jeito que o mundo odiou a Cristo, se você se torna um discípulo de Cristo, o mundo vai odiar você, normal, não tem nada demais aí. E você tem que estar consciente e preparado para isso. Será morto, mas no terceiro dia vai acontecer o quê? Ressuscitará. 23. Disse ele à multidão: se alguém
quer ser meu seguidor, faz o quê? Faz o quê? Para seguir Jesus tem que fazer o quê? Tem que negar a si mesmo. Então não pode existir eu, tem que existir o Senhor. Isso é conversão. Negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e o quê? E siga-me. Quer dizer que todo dia de vida que nós temos é dia de carregar o quê? A cruz. Não tem folga da cruz não. Para quem quer ir para o céu, não. Você viveu hoje, então hoje é dia de carregar o quê? A cruz. Se você acordar nessa segunda-feira vai ser dia de carregar o quê? A cruz. E se você acordar na terça, dia de carregar o quê? A cruz. Mas e o dia da minha folga, irmão? Aqui na terra, para quem quer ir para o céu, em relação a carregar a cruz, não tem dia de folga não. Porque no dia da sua folga, vai que você bate as botas no dia da folga. Estou falando da folga da cruz. E aí, como é que você faz? Então Jesus nosso Senhor ensinou: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e o quê? E siga-me. Versículo 24. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Aquela pessoa que ouve os ensinamentos de Cristo, mas dá mais valor para as coisas desta vida, deste mundo, certamente esta pessoa vai perder a vida eterna, a salvação. Porque a preocupação com as coisas deste mundo vai fazer ela deixar de lado o quê? A cruz, que ela deveria carregar todos os dias, mas as preocupações dela com as coisas deste mundo faz ela deixar a cruz. É quase impossível essa pessoa entrar no céu. Mas se abrir mão de sua vida, das coisas nessa terra, por minha causa, então a salvará. Se a sua preocupação for, tenho que carregar minha cruz todo dia, eu tenho que ser um verdadeiro discípulo de Cristo, eu tenho que ser convertido de verdade, eu tenho que mudar, eu tenho que nascer de Deus, eu tenho que nascer de novo. Aquela criatura que eu era antes de conhecer a Jesus Cristo, não pode ser hoje mais, ela tem que morrer. E tem que nascer uma pessoa comprometida com a palavra de Deus. A conversão começa nisso daí. Como assim começa, Bispo Paulo? É um assunto muito mais extenso, que se Deus quiser no domingo que vem nós vamos nos aprofundar, mas já começa por aqui. Então é para nós sairmos daqui hoje pensando, refletindo, minhas atitudes, minhas escolhas, minhas companhias, as palavras que saem da minha boca são iguais, parecidas com antes de eu conhecer ao Senhor Jesus? Ou mudaram completamente? Quem sou eu? A mesma criatura de antes? Ou eu sou um verdadeiro seguidor do Senhor Jesus Cristo? E que possamos tomar, pessoal, esta decisão de morrer para o mundo e viver para Cristo. Que possamos carregar a nossa cruz todos os dias e possamos nos preocupar com aquilo que é mais importante, a salvação de nossa alma e o nosso nome escrito da vida. Em casa, seja uma pessoa convertida,
No seu trabalho, seja uma pessoa convertida. Na sua vizinhança, seja uma pessoa convertida ao Senhor Jesus. Permita que a luz de Deus resplandeça sobre o seu rosto. Permita que o Senhor Jesus seja conhecido por outras pessoas através de sua vida. Deus quer fazer de você um vaso de honra nas mãos dele. Amém?